Olá, estamos no último dia da campanha, trazendo o nosso episódio 9 para falar das realizações na internacionalização e na popularização da ciência. Tratamos a internacionalização de modo transversal, abordando ações em pesquisa, ensino, laboratórios de referência e coleções biológicas, como comentado em episódios anteriores. Vários acordos de cooperação técnica foram firmados com essas diferentes metas, cursos internacionais foram realizados, mobilidade internacional de docentes, discentes e inclusive doação de equipamentos por agentes e institutos internacionais. No episódio 10 trataremos um pouco mais sobre esse tema. Desde 2021, fizemos forte articulação dos projetos de extensão do IOC, mapeando, apoiando e integrando as atividades de divulgação científica identificadas. Com isso, tivemos foco na popularização da ciência, na promoção à saúde e no desenvolvimento de uma ciência cidadã. Incentivamos para que as ações de divulgação científica considerem dimensões afirmativas e também inclusivas. Apoiamos e divulgamos constantemente o programa IOC Mais Escolas, que alcançou por ano mais de 3 mil crianças em idade escolar, construindo um portfólio com a oferta de 38 oficinas cadastradas por laboratórios do IOC, divulgadas nos mais variados fóruns de popularização da ciência. Inclusive, aprovamos projeto na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência para essas atividades. Ampliamos a visibilidade de materiais para a educação da saúde no site do IOC, bem como das ações de memória institucional, como os projetos Somos Manguinhos, Cartas para Osvaldo nos seus 150 anos e o próprio Jubileu Secular de Prata, que acontece esse ano. Coordenamos mais ativamente as atividades do IOC no Fiocruz com Você, era para você antes, no Domingo da Ciência na Quinta, da SBPC, e na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, todos os anos, na Fiocruz, no Rio de Janeiro, e em eventos em praças e locais públicos e afins. Estimulamos ações de divulgação científica desenvolvidas pelos programas de pós-graduação estrito sensu como uma estratégia positiva para a avaliação da CAPES no quesito do impacto social. Fizemos o acompanhamento da estruturação e apoiamos projetos de extensão nos programas de pós-graduação do IOC registrados na plataforma Sucupira. Exemplos são as atividades e estratégias de prevenção de doenças e promoção da saúde com foco na pandemia de Covid-19, o projeto Biociências e Saúde nas Escolas, tais como a plataforma CHA, que são conhecimentos, habilidades e atitudes para educadores, a vigilância popular em saúde, os jogos, aplicativos e inovações em ensino, o projeto de atividades de educação em ciência e saúde em espaços do SUS, museus e outros espaços urbanos e rurais, com iniciativas tais como a plataforma Agente das Águas, a qualificação profissional para a sociedade, EBS em museus e centros de ciência, entre outros. Também tivemos o projeto Ciência, Arte e Cidadania em eventos, oficinas, instalações e exposições, simpósios e expedições, que desenvolve 9 projetos, entre os quais o Expresso Chagas 21, o Circuito Manguinhos, Castelo, Entomologia, Memórias e Borboletário, com visitação guiada mensal do castelo, incluindo as salas Costa Lima, Adolfo Lutz, Memórias do IOC e o Borboletário, entre outros projetos que não dá tempo da gente explicar aqui. Aprovamos um projeto PROEP-CNPq da diretoria que inclui ações de popularização científica em suas metas e a adoção de marcos conceituais muito bem estabelecidos. A definição do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação indica que popularização da ciência é o ato de difundir e divulgar a ciência para toda a sociedade em meio a tantos desafios sociais, ambientais, econômicos e tecnológicos. Faz-se necessário cada vez mais fomentar a ciência, a tecnologia e a inovação que contribuam para o bem-estar social, fortalecendo as ciências interdisciplinares e transdisciplinares que possam contribuir para atingir os objetivos socialmente definidos. Esse conceito é um pouco diferente do conceito de divulgação científica, que é parte da popularização. A definição do Fórum de Ciência e Cultura do UFRJ é clara. Divulgação científica é o conjunto de atividades que pode ser realizado com a finalidade de aproximar o público amplo da produção científica. O conceito engloba desde textos jornalísticos que noticiam novas descobertas, o início de novas pesquisas ou reportam o trabalho de cientistas, até a organização de uma exposição sobre algum tema de relevância científica e social. O objetivo da divulgação científica é sempre tornar o conhecimento científico acessível, traduzir o jargão, a linguagem e o vocabulário científico para a sociedade. Existe uma distância estrutural que precisa ser mediada e a divulgação científica trabalha precisamente para diminuir esse distanciamento. Importa aqui também esclarecer que adotamos o conceito de ciência cidadã,
proposto pela Associação Europeia de Ciência Cidadã, que explicita que esse é um conceito flexível que pode ser adaptado e aplicado a diversas situações e disciplinas. Ele foi liderado pelas ciências ambientais para descrever a participação da sociedade civil na ciência, na sua democratização e enfatizando a responsabilidade da área científica para com a comunidade. A ciência cidadã se baseia em 10 princípios, dentre os quais destacamos 4 aqui. Primeiro, projetos envolvendo ativamente os cidadãos nas atividades científicas, atuando como contribuidores, colaboradores ou mesmo como líderes de projeto com um papel significativo. Segundo, projetos que produzem genuínos resultados científicos, respondendo pergunta de pesquisa ou colocando em prática ações de conservação, decisões de gestão ou políticas ambientais. O terceiro princípio, tanto os cientistas como os cidadãos cientistas beneficiam de sua participação nos projetos da ciência cidadã. Eles publicam resultados, têm oportunidades de aprendizagem, têm prazer pessoal, benefícios sociais, satisfação por contribuir em evidências científicas com respostas para questões de relevância local, nacional ou internacional e influenciar políticas nessas áreas. E o princípio 8. A contribuição dos cidadãos cientistas é reconhecida publicamente nos resultados dos projetos e nas publicações. Por isso tudo, mantivemos apoio a todas as iniciativas de ciência cidadã no IOC e na Fiocruz. Exemplos são o Sistema de Informação sobre Biodiversidade Brasileira, o SISBio, quando pessoas em qualquer lugar podem submeter as suas informações através de internet, mediante aplicativos e celulares. O VIGIEP, quando agentes populares de saúde, agentes populares de vigilância em saúde e pesquisadores populares em saúde atuam em projetos de pesquisação do IOC. Ou então o projeto de vigilância de base comunitária, ambiental e em saúde, campo que está em expansão no IOC e no Brasil. Ou ainda, o interessante projeto Entomofavelas, desenvolvidos no campus Maré Fiocruz, e o Borboletário, no qual as borboletas são criadas por uma moradora de Manguinhos, nossa pesquisadora cidadã, que já se apropriou das técnicas entomológicas para o cuidado do berçário das borboletas. Outro exemplo é o Expresso Chagas 21, tecnologia social desenvolvida com pessoas portadoras da doença de Chagas, que trabalharam na concepção, nas atividades e mesmo na coautoria das publicações. Entre outros projetos que não poderei detalhar aqui, há o movimento Curto Circuito, que é uma cooperação com a extensão universitária da Escola de Belas Artes da UFRJ, que insere seus alunos nos ambientes de laboratórios do IOC para inspiração de obras de arte. Finalmente, muitas dessas ações desaguam na participação do IOC em festivais de saúde e cidadania realizadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro e outras cidades. O que podemos fazer para avançar e melhorar de 2025 até 2029? Nossa maior novidade aqui será criar o Centro de Popularização da Ciência, CEPOP, na Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, como previsto no projeto PROEP-CNPq já aprovado. Ele fará a coordenação de 2 programas. Primeiro, o Programa de Divulgação Científica e Ciência Cidadã. Segundo, o Programa de Tecnologias Sociais e Promoção da Saúde. Eles vão apoiar de modo estruturado e institucional as atividades de popularização da ciência com base em conhecimentos, produtos e processos aplicáveis aos programas prioritários do SUS. E teremos ações em âmbito local, regional, nacional e internacional. Vamos compartilhar informações com a sociedade sobre os projetos desenvolvidos no IOC, consolidando e expandindo as atividades de divulgação científica realizadas pelos laboratórios, pesquisadores e estudantes do Instituto, promovendo a popularização da ciência e a difusão da cultura e da prática da ciência cidadã. Vamos elaborar e disseminar materiais educativos, educacionais e oficinas de educação popular em saúde, com criação de uma identidade visual comum para as ações de divulgação científica na sociedade, articulada com a identidade do programa IOC Mais Escolas. E vamos apoiar projetos territorializados que envolvam a participação da população, visando a troca de saberes e a produção de tecnologias sociais para a transformação das realidades locais em parceria com agentes locais. Queremos ampliar a participação dos laboratórios e dos alunos do IOC em atividades do IOC Mais Escolas e feiras de divulgação científica, identificando alumni participantes, nossos egressos. Queremos também aumentar a produção científica e técnica do Instituto sobre popularização da ciência, tecnologias sociais e a participação dos alunos do IOC. Pretendemos modernizar o parque de equipamentos de mídia e qualificação das equipes para utilizar tecnologias emergentes, de modo que o novo Centro de Popularização Científica produza materiais de alta qualidade e alcance um público mais amplo e diversificado, incluindo jovens e pessoas com deficiência.
Queremos também estimular o interesse por carreiras científicas e tecnológicas entre o público leigo, especialmente em áreas de baixa alfabetização científica, promovendo a formação de futuros cientistas e inovadores no Estado. Queremos também envolver a participação de estudantes de pós-graduação e de escolas públicas na produção de ferramentas de divulgação científica, fomentando temas de promoção à saúde, expandindo a ciência cidadã, envolvendo a comunidade na prática científica, de modo a fortalecer a democratização do acesso ao conhecimento e a incentivar a participação ativa da população em projetos de pesquisa, enfrentando na prática o negacionismo da ciência e as falsas informações, as fake news. Finalmente, queremos exercer plenamente uma ciência cidadã que gere dados valiosos para a pesquisa científica, ao mesmo tempo que eduque e engaje a sociedade. Estamos quase lá. Dias 6, 7 e 8 de maio, o seu compromisso com o IOC é abrir o computador, localizar sua senha pessoal e votar para a direção do IOC de 2025 a 2029. Precisamos mobilizar todas as 1.178 pessoas que têm direito de votar no Instituto. Podem acessar os canais do Instagram, do YouTube e os documentos na intranet. Queremos votos com consciência e com alegria. Obrigada pela atenção e nos vemos já no último episódio.